Pessoal, vocês já devem estar vendo a minha tela aí, né? E nós vamos agora iniciar o módulo 2 da oficina de controle fiscal. Como eu falei, né, hoje o nosso foco vai ser mesmo a emissão de notas no AgroHub e amanhã a geração e envio do livro caixa digital do produtor rural. Então, hoje e amanhã vão ser bastante práticos mesmo, a gente vai conseguir entrar no sistema, nas telas, nas principais Certo. configurações, Posso ir, já. a emissão de nota e também a gente vai conhecer as principais interações possíveis dentro do AgroHub em relação a essa parte de emissão de notas. Quem tiver o AgroHub aí já disponível, inclusive pode ir acompanhando ao longo da apresentação. Eu deixei todo o conteúdo que a gente vai ver hoje dentro da apresentação, porque depois esse conteúdo fica disponível para vocês, inclusive o PDF, e vai servir como material de consulta, mas vocês vão ver que a apresentação está bastante focada no AgroHub mesmo, com vários prints de tela, então a ideia é que vocês não tenham nenhuma dificuldade de se encontrar no sistema. O objetivo hoje, então, é capacitar todos aqui dentro e que posteriormente venham a ter acesso a esse curso, a emitir corretamente as notas fiscais eletrônicas no AgroHub, desde a configuração inicial até a autorização dessa nota pela Secretaria da Fazenda, garantindo regularidade fiscal, automatização e segurança, né? Então, nós esperamos que ao final deste módulo todos aqui presentes sejam capazes de configurar corretamente toda a parte de emissão fiscal no sistema, emitir as notas fiscais, entender as principais interações que a gente tem com essas notas e resolver os erros mais comuns de emissão. Como a gente já tem um histórico, né, de uma rotina com clientes que emitem nota, a gente já vê alguns erros que se repetem, inclusive a gente vai conversar sobre eles aqui para que quando vocês se depararem com isso, vocês saibam o que fazer e consigam resolver o mais rapidamente possível. Para emitir nota, nós teremos 5 cadastros iniciais, todos eles são essenciais para a emissão de nota, eu não consigo emitir nota sem fazer estes cadastros, mas uma vez que estes cadastros estão feitos, eles vão mudar muito pouco ao longo do tempo. Então, eu tenho uma etapa inicial que ela é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais trabalhosa, mas depois que ela está configurada, o emissor de notas é uma ferramenta bastante simples. Claro que sempre podem aparecer clientes novos, destinatários novos, mas esses são os cadastros mais básicos, enquanto que aqueles cadastros mais pesados, que exigem um conhecimento um pouco maior da parte tributária, todos foram pensados para serem feitos uma única vez ou poucas vezes no AgroHub, e aí a emissão de notas ficar mais simplificada, mais rápida e realmente ficar ágil para o dia a dia. E no final a gente ainda vai ver as principais interações com as notas já emitidas. A gente tem aqui um exemplo de uma nota fiscal emitida dentro do AgroHub. Ela vem aqui com a notificação de que ela não tem valor fiscal, porque ela foi emitida para exemplo, ela não chegou a ser transmitida direto para a Secretaria da Fazenda. Mas aqui, durante a oficina de hoje, nós vamos entrar em todos os pontos que compõem essa nota fiscal, desvendando, né, cada um destes cadastros, as informações que aparecem, como que a gente configura isso dentro do AgroHub e quais são as configurações mais adequadas para estarmos de acordo com as exigências fiscais. Então, vamos para os nossos 5 cadastros. E lembrando, pessoal, caso alguém tenha qualquer dúvida ou qualquer comentário para compartilhar, pode enviar no chat ou abrir o microfone e conversar, que a gente vai respondendo, vai interagindo, e isso contribui bastante com a nossa oficina. Então, fiquem à vontade para interagir. O primeiro cadastro é o cadastro dos emissores fiscais. O emissor, ele é o responsável fiscal pela nota, e a Fazenda pode ter N emissores. Ontem até teve uma pergunta, né, se o AgroHub é só focado no produtor rural pessoa física ou atende também o PJ.
e sim, atende também o PJ, inclusive pode emitir nota para pessoas jurídicas sem problema, seguindo esse mesmo passo a passo que a gente faz para a pessoa física. Uma dúvida frequente que chega é em relação a pessoas físicas, né, produtor rural, pessoa física, que tem mais de uma inscrição estadual. Como é que isso funcionaria? E aí, neste caso, para esse mesmo CPF, são cadastrados vários emissores fiscais, um para cada inscrição estadual. Então, eu cadastro o mesmo CPF mais de uma vez, mas com inscrição estadual diferente, porque é a combinação do CPF com a inscrição estadual que vai ter essa unidade, né, que vai funcionar como se fosse uma pessoa jurídica para poder emitir nota. E para o cadastro de emissores fiscais no AgroHub, é necessário o certificado digital no formato A1. Teve uma pergunta ontem também que questionou se o formato A3 não seria mais aceito para emissão fiscal eletrônica. E é aceito sim, o A3 é esse arquivo físico, né? Mas para o AgroHub a gente aceita hoje somente o arquivo do formato A1, que é um formato eletrônico, né? Ele é um arquivo que fica armazenado dentro do computador, com senha e tem durabilidade de 1 ano. Então, aqui eu tirei o print do sistema para a gente ter aqui o caminho de como chegar nesses cadastros, sendo que o primeiro aqui fica disponível no menu Controle Contábil, nessa seção de cadastros emissores fiscais. Seguindo o padrão do sistema, sempre que a gente entra em alguma tela de cadastro ou operações, o sistema vai exibir quais os cadastros eu já tenho daquela página que eu estou acessando, onde eu vou conseguir editar, excluir ou cadastrar novo. Para todos os clientes que já têm planos avançados, pecuária avançada, agricultura avançado, ILP ou ERP, esse cadastro e toda a parte fiscal já está disponível. Além disso, os clientes que adquiriram o produto de controle contábil em separado também já têm todos estes cadastros disponíveis, podem ir acompanhando com o sistema. Caso ainda não tenha, é só entrar em contato conosco, com suporte, com comercial, que a gente mostra quais são as soluções que a gente tem e a gente pode repassar esse vídeo novamente depois para a pessoa poder fazer essas configurações. Para cadastrar os emissores fiscais, a gente vai ver essa tela aqui com essas 3 seções: os dados do emissor, certificado digital e logomarca. Todos os campos que são obrigatórios no AgroHub sempre vão vir com essa estrelinha vermelha. Então, aqui já é possível ver, por exemplo, que eu preciso informar se é pessoa física ou jurídica e qual é o CPF ou CNPJ, qual é a inscrição estadual, dados completos de endereço, e tem algumas configurações fiscais aqui que são importantes, a gente vai conversar sobre elas. Em relação ao certificado digital, que é essa segunda aba, eu venho aqui e faço o upload do arquivo do mesmo jeito que eu faço qualquer outro arquivo do AgroHub, e nesse ponto aqui é importante ter a senha desse arquivo e colocar essa senha aqui 2 vezes. Em relação às configurações fiscais do emissor, é importante verificar, né, qual que é o regime fiscal, se houver dúvida, verificar com a contabilidade, então se PJ, se é lucro real ou presumido ou simples nacional, ou se é o regime fiscal de produtor rural, que já está tratado aqui, né, o produtor rural, pessoa física, já pode colocar aqui o regime fiscal como produtor rural, e também é importante configurar a parte aqui do regime fundo rural. Isso também, se houver dúvida, verificar com a contabilidade. Em relação à série da nota e o próximo número da nota, estas também são 2 configurações muito importantes que a gente vê muitas vezes resultando em erro nas tentativas de emissão. Então, novamente, a gente indica que se verifique com a contabilidade, mas se for continuar emitindo as notas de mesma série, eu sempre vou consultar qual foi a última nota emitida para aquele emissor que eu estou cadastrando. Então, se a última nota que eu emiti foi a nota de número 100, o próximo número da nota é a 101. E aí o AgroHub vai começar a emitir a partir da 101
e a gente não vai ter problema de duplicidade de número da nota, que é um dos erros mais comuns que a gente pega. Então, se for trocar de série, pode começar a partir da 1, mas esse ponto também é bom verificar com as notas já emitidas e pegar a orientação da contabilidade. Ponto muito importante, né? O certificado digital A1, ele só tem duração de 1 ano e ele precisa estar válido para que a emissão de notas funcione. O sistema sempre vai avisar caso o certificado tenha vencido, mas vai ser preciso entrar naquele emissor, atualizar o certificado para seguir emitindo notas. E a logomarca, que é essa terceira etapa do cadastro de emissores fiscais, não é obrigatória, mas, se quiser, pode informar aqui uma logomarca que vai compor essas partes aqui da nota fiscal a ser emitida. Então, a gente vai ter aqui a logomarca e os dados do emissor, junto com inscrição estadual, CPF ou CNPJ, o número e série da nota, que estão repetidos tanto aqui quanto aqui. Então, portanto, essas informações aqui vêm do nosso cadastro de emissores, que é o cadastro número 1 para emitir nota. Ele também vai ser importante para o livro caixa digital do produtor rural, que a gente vai comentar um pouco melhor amanhã. Seguindo para o segundo cadastro necessário para emitir nota, é o cadastro dos produtos, que vão ser os produtos listados dentro das notas emitidas. Como eu comentei ontem, o AgroHub está voltado para emissão de notas de produtos, né? A gente não tem notas de serviço nem de consumidor, então a gente precisa do cadastro do produto para emitir a nota. Ele é uma informação obrigatória. Então, todos os itens vendidos, transferidos, comprados, etc., devem estar registrados no cadastro de produtos. Como o AgroHub não é um sistema só fiscal, e sim ele é um sistema que se propõe a controlar uma série de outras coisas dentro da fazenda, né? Controle de estoque, controle financeiro. O cadastro de produtos é compartilhado com todas essas outras áreas de controle do sistema. Então, o mesmo cadastro de produtos que eu vou usar para emitir nota é o cadastro de produtos que eu estou usando para cadastrar uma semente, é o cadastro de produtos que eu estou usando para cadastrar um suplemento mineral, é o mesmíssimo cadastro que está disponível no menu de fazenda, na opção de produtos, mas aí vem um ponto muito importante para que ele apareça na emissão de nota, que é o tipo de uso. Ele precisa ter o tipo de uso de produto fiscal. Se não tiver, não vai aparecer para emissão de nota. Os produtos no AgroHub podem ter mais de um tipo de uso, então ele pode estar, por exemplo, como produto fiscal e nutrição animal, ou produto fiscal e semente, não tem problema. Mas para aparecer na nota, ele precisa estar como produto fiscal. Para cadastrar, a gente tem 5 informações que são obrigatórias para produtos do tipo produto fiscal, que vão ser o nome, a unidade de medida, a nomenclatura comum do Mercosul e a origem desses produtos, que a gente já vai comentar melhor um pouquinho a respeito de cada um. Então, reforçando, né, o tipo de uso precisa ser produto fiscal, senão não vai aparecer na emissão de notas. O nome é o nome do produto que aparecerá na nota, e ele não é necessariamente padronizado pela Secretaria da Fazenda, então, assim, não existe uma nomenclatura única que a Secretaria exige que seja utilizada, mas normalmente já existe alguma nomenclatura comum, que ou já foi utilizada em notas anteriores, ou o cliente, para quem você vai emitir uma nota, já é acostumado a receber com uma certa descrição. Então, é importante verificar isso, verificar com o cliente, verificar com notas, em notas anteriores, para colocar esse mesmo nome, porque isso vai ajudar a identificar o produto que está sendo vendido na nota. A unidade de medida também deve ter esse olhar mais atento, porque ela vai ser exibida na nota e ela vai ser utilizada no cálculo de valor, né? Então, vai ser a quantidade multiplicado pelo valor unitário vai dar o valor total, então tem que cuidar muito com a unidade de medida.
Se eu tenho um mesmo produto que é comercializado em mais de uma unidade, então, por exemplo, eu vendo soja em quilo e vendo soja em tonelada, eu preciso cadastrar um produto para cada unidade de medida. Então, eu preciso cadastrar o produto soja tonelada e preciso cadastrar o produto soja quilo, para eu ter essa unidade de medida vinculada ao produto que eu estou vendendo, estou comprando. Quanto ao NCM, esse sim é um código padronizado. Ele é a nomenclatura comum no Mercosul dos produtos, então existe uma tabela padronizada de produtos que é compartilhada entre os países do Mercosul, em que os produtos têm um código, e é este código que precisa ser informado no cadastro aqui do produto e que vai constar na nota fiscal. Ele pode ser consultado em notas anteriores, ele pode ser revisado com o contador, e eu também incluí na lista do material de referência que a gente vai liberar para vocês hoje, toda a lista da nomenclatura comum do Mercosul dos produtos. Como eu falei, isso é uma lista mesmo, regulamentada, e eu incluí ela no material de referência também. E por último, a origem do produto, que para produtos agrícolas normalmente é a primeira origem, né? A origem nacional. Então, essa aqui que aparece como nacional, exceto as indicadas no código 3 e 5, porque código 3 e 5 indicam produtos que vieram de outros países, são de fontes de importação, e não é o caso, né? Normalmente, para produtos agropecuários, é o código 0, mas, novamente, verificar em notas anteriores e verificar sempre com a contabilidade. Estas informações vão constar, então, nessa parte aqui dos dados dos produtos que estão contidos na nota, com a descrição, o tal do NCM, né, essa nomenclatura comum do Mercosul, e a unidade. Então, isso aqui tudo vem do cadastro de produtos, que é o segundo cadastro obrigatório para emitir a nota. Avançando, temos o cadastro do destinatário ou remetente, né? Que são os clientes ou fornecedores, aquelas partes relacionadas na nota emitida. Da mesma forma que para o cadastro de produtos, o cadastro de clientes e fornecedores já é integrado a um outro cadastro que já existia na AgroHub por conta do controle de usuários, do controle financeiro. Então, já utiliza o mesmo cadastro, não é um cadastro em separado, é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, que está disponível no menu de finanças. E um ponto importante dele é que, por ser um cadastro que é utilizado por outras áreas do AgroHub, como financeiro ou controle de usuários, ele não tem muitos dados obrigatórios, né? A gente vai ter dados obrigatórios aqui como nome e, no máximo, aqui, país, estado e município. Porém, para emitir nota e para o livro caixa, que também vai ser importante amanhã, as pessoas relacionadas nas operações vão precisar estar com dados completos. Então, por mais que o AgroHub não exija o preenchimento desses dados para cadastrar um fornecedor ou cadastrar um cliente, quando eu for emitir a nota, caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, eu não vou conseguir preencher. Então, eu não vou conseguir emitir. O sistema vai me avisar, eu vou ter que ir lá no cadastro de pessoas, encontrar esse destinatário ou esse remetente e alterar ele, incluindo os dados completos, que vão ser CPF ou CNPJ com inscrição estadual, o endereço completo, e o e-mail e o telefone são opcionais, mas a gente indica incluir, porque essas informações podem constar na nota, e caso o e-mail do destinatário já esteja informado no cadastro, assim que a nota for emitida, ela vai ser automaticamente enviada para o destinatário da nota. Então, eu não preciso depois ter o trabalho de pegar a nota que eu emiti e enviar para o meu cliente. Ele já vai receber ela automaticamente, basta informar o e-mail no cadastro desse destinatário. E aí, com estes dados preenchidos, a gente preenche
esta parte aqui da nota fiscal, onde eu tenho todas as informações do meu destinatário, do meu remetente. Né? Então, vão preencher esses dados e justamente por isso que são obrigatórios, eles vão constar na nota. Pessoal, nós passamos pelos 3 cadastros que são mais básicos, que são o cadastro de emissor de produto e do cliente ou fornecedor envolvido na nota. E a gente tem mais 2 cadastros, que são os cadastros de natureza fiscal e as matrizes fiscais. Os 3 primeiros, eles são mais simples e podem ser consultados facilmente em notas anteriores. Estes outros 2, eles já vão trabalhar com códigos de operações fiscais, com tributos, códigos de situação tributária. Então, estes 2 cadastros, a gente indica que sempre tenha o XML da nota mais recente emitida em mãos, para poder fazer algumas consultas, e de preferência que haja o apoio da contabilidade no preenchimento dos dados. Se não tiver o apoio da contabilidade no preenchimento desses cadastros, no mínimo, depois que os cadastros estiverem feitos, emitir uma nota de exemplo e enviar para a contabilidade validar. Porque o AgroHub, como ferramenta de emissão de nota, permite as configurações básicas dos tributos, dos códigos de situação tributária, enfim, dos códigos fiscais básicos. Mas ele não valida se a operação que você configurou está dentro das normas legais daquela operação. Quem faz isso é a contabilidade. É claro que se o erro for muito grande, assim, se for uma divergência que a própria Secretaria da Fazenda vai validar e já vai rejeitar, o sistema nem vai conseguir emitir a nota. Porém, caso as configurações estejam suficientes para gerar a emissão de nota, mas haja qualquer tributo errado, isso depois pode gerar um problema, né? Então, por favor, sempre ter o apoio do contador ou da contabilidade, no mínimo, para validar as primeiras notas emitidas, se elas estão com as configurações fiscais mais adequadas. Então, vamos ao primeiro, nesse cadastro da natureza fiscal. E o que é essa natureza fiscal? Ela vai definir algumas informações a respeito da operação que eu estou realizando. Quais são elas? Entrada ou saída. Ou seja, se eu estou fazendo uma operação onde está entrando mercadoria na minha fazenda, ou se eu estou enviando mercadorias para fora da minha fazenda. São as tais entradas ou saídas. Se essa operação que eu estou fazendo, ela é dentro ou fora do estado de origem. Eu tenho em todas as notas um remetente e um destinatário. Se estes 2 estiverem dentro do mesmo estado, os 2 estão dentro de São Paulo, os 2 estão dentro de Minas Gerais, é tudo dentro do estado de origem. Se eles estiverem em estados separados, tem um em Minas Gerais, outro em Goiás, é fora do estado de origem, e aí isso tem configurações fiscais específicas e pode incorrer em tributação específica. E além disso, a gente vai fazer a configuração também do CFOP, que é o Código Fiscal da Operação, que vai constar na nota. Eu coloquei no material complementar também toda a lista de código fiscal de operações que existe na legislação tributária brasileira, mas isso aqui, novamente, consultar em notas anteriores, verificar com a contabilidade, que vai ser a forma mais adequada de verificar quais informações eu devo configurar dentro do sistema. O cadastro das naturezas fiscais está disponível no menu Controle Contábil, na seção de cadastro. Quando eu entro aqui, eu já vejo 2 exemplos que a gente tem aqui na fazenda de treinamento, né, onde a gente já vê, por exemplo, as operações de venda de bovino dentro do estado, venda de soja dentro do estado, com tipos de operação, localização e o código fiscal das operações que foram informadas. Para cadastrar novas, são basicamente esses campos. Ele é um cadastro até relativamente pequeno dentro do AgroHub,
onde eu vou informar o código, que ele é basicamente para a fazenda identificar, ele não vai aparecer na nota, o nome da natureza, que esse sim vai constar na nota, a gente já vai ver onde, o tipo de operação, se é entrada ou saída, e a localização, se é dentro ou fora do estado de origem, e quais são os CFOPs que eu faço. Então, se eu estou fazendo uma compra de produtos dentro do estado, o código fiscal da operação é o 1102, compra para comercialização, por exemplo. Os mais comuns que a gente vê são o 5101, que é venda de produção do estabelecimento, as próprias remessas que a gente vê também, mas isso, cada fazenda precisa verificar as operações que faz, encontrar as notas que já emitiu, verificar com o contador e fazer a configuração. Então, operações de entrada são compras, identificação, recebimento de remessas, recebimento de transferências, recebimento de devoluções, recebimento de doações. Então, basicamente, tudo que vai entrar de mercadoria na minha fazenda, ou as saídas aqui, vendas, envios de remessas, transferências, devoluções ou doações, tudo que está movendo produtos para fora da minha fazenda. Localização, se é dentro ou fora do estado, né? Como eu até já adiantei, vai avaliar a questão do posicionamento do remetente e do destinatário e está sujeito a tributações diferentes. Então, os CFOPs são os códigos das operações fiscais realizadas dentro da fazenda. E aqui tem um exemplo, né, comum que a gente vê, o 5101 é venda dentro do estado de produção própria do estabelecimento, ou venda dentro do estado de mercadoria adquirida de terceiros. Então, sempre analisar as notas anteriores e confirmar com a contabilidade para configurar. Então, o contador é quem deve orientar sobre o preenchimento destes dados. Boas práticas e dicas em relação ao cadastro de naturezas fiscais. Sempre revisar com o seu contador. A própria Secretaria de Fazenda tem um alerta automático caso o código de operação fiscal não condiza, né, não condiz com a operação que você está realizando. Então, por exemplo, eu informei um código de operação fiscal que ele é um código de entrada e eu estou tentando emitir uma nota de saída. A própria Secretaria da Fazenda vai dar um alerta de erro e aí basta entrar ali, verificar e corrigir. E, novamente, né, enviar as notas emitidas ao contador para a conferência final, pelo menos nas primeiras emissões de notas de mesma natureza. E aí, as informações que a gente configurou na natureza fiscal vão constar aqui nessas partes da nota, né? Natureza da operação, se ela é uma entrada ou uma saída, e o código fiscal da operação. Aqui é onde a gente vai encontrar essas informações, que é onde justamente vai permitir, inclusive, verificar notas anteriores e conferir as notas emitidas. Por último, pessoal, o último cadastro é esse aqui, de matrizes fiscais, que é o cadastro que vai me permitir configurar os tributos principais que incidem sobre cada operação. Então, eu vou configurar cada um dos tributos, eles vão ter o que a gente chama de CST, que é o Código de Situação Tributária, que eu também preciso configurar, suas devidas alíquotas, e ainda a partir de 2026 a gente tem a obrigatoriedade de configurar outros tributos, que são o IBS e o CBS, que vão entrar nas notas em 2026, já para esse modelo de teste, né, para esse ano teste, como a gente comentou ontem, naquelas alíquotas fixas. Então, o que a gente tem para 2026 previsto, pessoal? Eu ainda preciso configurar ICMS, PIS e COFINS, que são os três tributos principais que vão incidir sobre a produção agrícola, e preciso configurar também IBS e CBS. Eu já vou mostrar como a gente vai entrar detalhadamente nesse ponto. A partir de 27, devem cair o PIS e o COFINS, e o CBS deve ter a alíquota definida.
Já o ICMS vai começar a ser substituído somente em 2029, mas aí tem uma transição gradual. Mas, para nós aqui agora, o que importa é o janeiro de 2026, temos que continuar configurando o ICMS, PIS e COFINS, do mesmo jeito que a gente já faz, e também o IBS e CBS a partir de agora. Ainda tem o imposto seletivo, como eu falei, ele é um imposto, ele tem até esse apelido de imposto do pecado, ele acaba não incidindo sobre os produtos que a gente normalmente vende ou compra nas operações agropecuárias, né? Uma vez que os próprios agroquímicos saíram fora do imposto seletivo. Para fazer o cadastro das matrizes fiscais, eu vou entrar em controle contábil, matrizes fiscais, e aí, novamente, o sistema já vai me mostrar aqui quais as matrizes eu já tenho, posso editar, posso cadastrar novas. Aqui é legal que já ficou até um exemplo de como tinha uma matriz fiscal básica configurada para venda de gado em uma fazenda aqui que a gente usa como demonstração e teste. Então, podem ver que eu fazia só uma operação, que era a venda de gado dentro do estado, então eu precisei cadastrar aqui uma configuração para cada um desses tributos, e isso basta, né? Minha operação é mais simples, eu faço uma configuração de cada um desses impostos e pronto, eu não preciso mais mexer aqui nas matrizes fiscais, a não ser que tenha mudança de legislação ou que eu vá fazer uma operação diferente do que eu estou acostumado. Agora, quão mais complexa são as operações que a Fazenda realiza, mais complexas ficarão as regras das matrizes fiscais. Eu trouxe aqui o exemplo de uma fazenda cliente do AgroHub, que é uma fazenda produtora de uma série de produtos agrícolas, né? Então, tem aqui exemplos já de sorgo, feijão, semente de mamona, trigo, milho, soja. Essa fazenda aqui, ela realmente tem uma produção bastante variada e ela não faz só venda, ela faz venda em mercado futuro, faz remessa para industrialização, tem os próprios retornos de remessas. Então, além disso, ela tem emissores que são CPF, tem emissores fiscais que são PJ. Então, isso vai criando uma matriz realmente de relacionamentos aqui, que é mais complexa das configurações que precisam ser feitas, que definem como cada tributo vai se aplicar para cada operação. Mas uma vez que a matriz fiscal foi configurada, se eu estou fazendo a mesma operação, eu não preciso mais mexer com isso daqui, né? Ela está configurada, eu nem olho para isso na emissão de nota. Tem um esforço inicial da configuração desses tributos, mas eles não vão aparecer para mim na hora de emitir a nota. Para cadastrar as matrizes, a gente tem a seção inicial aqui, que ela é a respeito do imposto e da taxa que está sendo configurada, e aqui embaixo a gente vai configurar com quais regras essa matriz fiscal vai se aplicar. Eu vou começar falando dessa parte inicial aqui, e por fim eu fecho com as regras de aplicação da matriz fiscal. O primeiro ponto é aqui colocar um nome, que ele vai servir simplesmente para a identificação da fazenda, tá? Isso aqui não vai aparecer na nota. O regime fiscal, e aí tem que ser o mesmo regime fiscal daqueles emissores que foram cadastrados lá na etapa 1 dos cadastros, a quem essas matrizes forem se aplicar, e qual imposto eu estou configurando. Então, aqui eu vou selecionar PIS, COFINS, ICMS, e a partir de agora, IBS, CBS é o imposto seletivo. Cada um desses impostos vai abrir outros campos, porque cada um deles tem configurações específicas. Então, a gente tem, por exemplo, para o ICMS, alguns códigos de situação tributária que se aplicam. É muito comum a gente ver código 40, a gente vê código 51, a depender aqui do regime fiscal, e a gente normalmente consegue conferir isso também nas notas que foram emitidas anteriormente. Eu vou até mostrar isso, mas vale aquele mesmo aviso.
conferir sempre nas notas emitidas anteriormente, conferir se o cadastro que você fez está batendo com a nota emitida anteriormente, emitir uma nota em versão de teste e enviar para a contabilidade verificada. Porque esses códigos aqui de situação tributária, ou o código da situação da operação do Simples Nacional, que se aplica a algumas empresas do Simples Nacional, quem vai conseguir conferir e realmente dar o ok é o contador, é a contabilidade. Que eu acabei já adiantando, né? Em relação ao imposto, até 2025 era obrigatória a configuração de apenas 3 impostos, o ICMS, o PIS e o COFINS, então precisaria ter um para cada, mas a partir de 2026 a gente tem a obrigatoriedade de configurar também o IBS e o CBS. Então, cada um desses impostos vai ter as suas configurações de campos fiscais e alíquotas específicas, que variam de acordo com a operação fiscal, com o regime tributário do emissor, com o produto que está sendo vendido, com o tipo de operação, enfim, elas são variáveis e não é à toa que se chama matriz fiscais. São uma série de variáveis que vão afetar qual é o código de situação tributária e qual é a alíquota que eu devo aplicar para cada um desses impostos. Então, somente o contador pode orientar o correto preenchimento, e caso haja notas emitidas anteriormente, no XML dessa nota eu consigo conferir quais os dados que foram utilizados no XML da nota. Então, por isso que lá atrás eu até comentei que é sempre bom iniciar esta configuração fiscal no AgroHub tendo as notas, o XML das notas mais recentes emitidas, porque com esse XML em mãos, abrindo o arquivo, eu consigo conferir quais são os códigos de situação tributária que foram colocados para cada um desses impostos. Então, por exemplo, aqui, para o ICMS, o código de situação tributária é o 40, e a origem do produto é aquela origem zero, como eu comentei, do produto nacional. Para o PIS, o código de situação tributária foi o 07. Para o COFINS, também foi o 07. Então, isso facilita um pouco a configuração. Pegar o XML da nota anterior, verificar no XML quais foram os códigos utilizados, e aí pode incluir estes mesmos códigos na hora da configuração no AgroHub. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de operações com gado ou soja dentro do estado por produtor rural pessoa física, né? Então, são só alguns exemplos realmente mostrando que para cada um deles pode existir aqui CFLPs diferentes, tem algumas vezes em que o código de situação tributária vai diferir, então é bom pegar cada uma das operações que o produtor faz, verificar as notas mais recentes de cada uma dessas operações e configurar elas individualmente. Aqui eu até já incluí as configurações que serão aplicadas para o IBS e para o CBS a partir de 2026. Lembrando que em 2027, o CBS já passa a ter uma alíquota verdadeira, não uma alíquota de teste. Então, para 2027, a gente já tem aí uma nova configuração a fazer, que é a alíquota do CBS. Mas em 2026, esses dados aqui é o que a gente está entendendo até agora, que serão as configurações fiscais a serem aplicadas do IBS e do CBS, sendo que ainda não saiu a regulamentação final, né? Ainda estamos esperando para ver se em dezembro sai, mas com os dados que a gente tem disponíveis, com as informações que a gente tem disponíveis até agora, esse aqui vai ser o código da situação tributária do IBS e CBS para produtos agrícolas, esse vai ser o código da classificação tributária, que também vai ser necessário, e essas são as duas alíquotas fixas de IBS e CBS para 2026, 01 para IBS, 09 para CBS. Então, aqui já é o cadastro de matrizes fiscais do AgroHub, com a configuração desse novo imposto duplo. Ele já está disponível, então quem quiser já configurar, pode deixar configurado.
e a partir de janeiro, estes dados aqui vão ser utilizados para emitir nota, e não só serão utilizados, eles são obrigatórios, né? A partir de janeiro, quem não fizer essa configuração aqui vai cair num erro de emissão de nota, porque a Secretaria da Fazenda vai exigir o preenchimento desses dados. Por fim, pessoal, as matrizes fiscais têm uma última seção, que são as regras de aplicação da matriz fiscal, que são os campos que vão permitir que a gente conte para o sistema quando que cada uma daqueles tributos, daquelas alíquotas que eu acabei de configurar, vão se aplicar no momento de geração da nota. Então, como eu falei, na hora que eu gero uma nota, na hora que eu estou emitindo uma nota dentro do AgroHub, eu não preciso configurar nenhum desses tributos, eu não preciso ficar verificando nada dessas informações de código de situação tributária, não preciso verificar nada disso. Isso está configurado previamente. Mas, para essa configuração prévia funcionar, eu preciso contar aqui com estes 4 campos para o sistema, quando que cada uma dessas matrizes fiscais vai se aplicar. Eu vi que alguém fez um highlight aqui, alguém tem alguma pergunta em relação à regra da aplicação das matrizes fiscais? Vou seguindo então. Qualquer coisa, pessoal, pode me interromper, pode mandar mensagem, não tem problema. Eu tenho, então, 4 campos, que vão ser o estado em que a operação está acontecendo, em qual código fiscal de operação essa matriz se aplica, qual é o produto que eu estou vendendo, ou para qual emissor que essa matriz deve se aplicar. Então, se eu estou fazendo uma operação mais simples, se eu só faço venda de produto dentro do estado, muitas vezes basta eu vir aqui e informar o estado. Eu só faço operação no estado de Goiás. Então, o sistema, todas as vezes que eu estiver fazendo uma nota em que o destinatário é do estado de Goiás, aplica essa regra fiscal. E pronto, acabou, não preciso informar mais nenhum desses campos, porque a operação é mais simples, é sempre a mesma configuração. Ou não, são configurações mais complexas, né? Eu tenho emissores pessoa física e emissores pessoa jurídica. Eu tenho código fiscal de venda, eu tenho código fiscal de remessa, eu tenho código fiscal de retorno, ou para produto tal eu tenho uma alíquota tal, para outro produto eu tenho uma alíquota diferente. Então, quanto mais informações eu colocar aqui nesses 4 campos, são mais informações que o sistema vai estar verificando na hora de emitir a nota para definir quando que cada uma das configurações fiscais vai se aplicar. Então, ele vai encontrar onde que a nota se enquadra e vai aplicar exatamente a configuração fiscal daqueles impostos que foram configurados. Quando a configuração é mais ampla, porque o sistema é um pouco mais simples, aí se eu informar qualquer um desses campos aqui, que na hora de emitir a nota for do mesmo estado, ou for o mesmo produto, for a mesma configuração fiscal, ou for de um único emissor aqui, vai encontrar a matriz fiscal e vai ser aplicada automaticamente. Então, em sistemas mais simples, pode existir apenas uma regra para cada imposto, facilitando o cadastro e a aplicação das matrizes. Porém, quanto mais variadas forem as operações, mais complexas ficarão as regras, e aí esses campos eles são mais preenchidos. Em relação às boas práticas e dicas no momento das matrizes fiscais, pessoal, ele é basicamente parecida com o que a gente falou da natureza fiscal, né? Sempre revisar junto com o contador ou com a contabilidade, no mínimo enviar a nota para o contador dar o ok, sempre que estiver emitindo as primeiras notas, revisar as configurações fiscais após mudanças de legislação. A gente está passando por uma mudança bastante significativa, então até já adiantei aqui como que a gente vai estar com as informações que temos até agora para janeiro de 2026, mas
Para 2027, a gente deve ter uma alíquota definida de CBS, que vai precisar ser configurada nas matrizes fiscais. E, é claro, um ponto muito importante aqui é que deve haver pelo menos uma matriz configurada para cada um dos tributos obrigatórios. Então, mesmo que a minha operação seja muito simples, eu preciso de 4 registros: ICMS, PIS, COFINS, IBS e CBS. Quando passarmos por todo o período de transição da reforma tributária, possivelmente teremos só um, que é o IBS e CBS, que está sendo tratado junto. Mas a gente tem que esperar e tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, e pelo menos para o ano que vem são esses 4 obrigatórios. E aí, mostrando aqui, pessoal, todos estes valores que eu configurei vão ali por trás dos panos fazer a base de cálculo aqui dos impostos, né? Do ICMS, do IPI, no caso de a gente não ter IPI por não ser produto industrializado, né? Mas aqui também entra a base de cálculo do ICMS, alíquotas, e o código da situação tributária do ICMS também consta aqui na nota física. Nessa nota em PDF, a gente tem o código de situação tributária somente do ICMS. Para conferir dos outros tributos, pelo menos nessa versão, nesse layout aqui, precisa usar o XML mesmo, não está disponível no PDF da nota, né, no DUF. E chegamos finalmente à emissão das notas fiscais eletrônicas. Passamos pelos 5 cadastros. Uma vez que eles estiverem feitos, a gente vai trabalhar em outra tela, que é essa tela aqui do emissor de notas, que está disponível aqui no menu Controle Contábil, na seção aqui de operações. E aí, nessa tela, a gente vai ver as notas já emitidas dentro da minha fazenda. Aqui eu estou numa fazenda de teste, então a gente não tem nenhuma nota vigente, mas nas fazendas reais a gente tem aqui as notas vigentes já constantes. Posso fazer uma série de filtros aqui, tem uma série de interações que eu consigo fazer com essas notas emitidas e posso emitir nova. Eu vou começar aqui passando pela emissão de nova nota fiscal e depois eu entro aqui na parte das interações com as notas já emitidas. Pessoal, para emitir nova nota, então eu cliquei naquele novo e eu vou ver essa tela. Então a gente passou por um cadastro complexo, né, um pouquinho mais regulamentado, com uma série de códigos mais chatos de configurar, mas uma vez que isso está configurado, essa é a tela com a qual eu trabalho para fazer a emissão de uma nota fiscal. Então, ela é uma tela bem mais reduzida, com campos, com poucos campos, já que a gente tem pré-configurações feitas. Como eu já comentei anteriormente, né, todos os dados obrigatórios no AgroHub são sinalizados por essa estrelinha vermelha. Então, basicamente, eu vou informar data, quem é o emissor, se a fazenda tiver só um, ele já vem pré-preenchido, mas às vezes a fazenda tem mais de um. Qual é o cliente ou fornecedor relacionado nessa nota? E aí, lembrando que essa pessoa precisa ter aqueles dados preenchidos, senão não vai funcionar a emissão. O tipo de operação, se é de entrada ou saída. Qual a natureza fiscal. Os tipos de nota, que a gente vai entrar especificamente em cada um deles. E a lista dos produtos, né, com quantidade, produto que eu estou vendendo, código fiscal da operação, valor unitário e total. Estes são os dados obrigatórios para emitir nota. Preenchendo estes dados aqui, eu já consigo emitir uma nota no AgroHub. Os demais não são obrigatórios, mas tem algumas regrinhas, né? Eles não são obrigatórios pela Secretaria da Fazenda, mas tem algumas boas práticas, algumas regrinhas que a gente vai entrar. Em relação ao emissor, tá? Precisa estar com certificado válido, tá, pessoal? Se o certificado tiver expirado ou tiver qualquer problema, não vai funcionar. O cliente ou fornecedor precisa estar com todos os dados obrigatórios preenchidos, lembrando, né, a gente não pode emitir faltando um CPF ou CNPJ, por exemplo.
a operação que eu estou fazendo, se é entrada ou saída, e assim que eu selecionar se eu estou fazendo uma entrada ou saída, já vão abrir aqui as naturezas fiscais que eu cadastrei. Então, eu vou selecionar entre aquelas que eu cadastrei, né? Não abre um campo com 1 milhão de opções, né? São as poucas opções que são as operações que eu faço dentro da minha fazenda. E também, depois que eu selecionar a natureza fiscal, vai abrir aqui embaixo a lista de códigos fiscais. Então, se a natureza fiscal só tem um código, ele já vem pré-preenchido. Se ele tem dois, três, aparecem só esses dois, três aqui para selecionar. Eu não preciso selecionar daquela lista de 620 códigos, né? São somente aqueles que eu configurei mesmo. Em relação aos tipos de nota, no AgroHub a gente consegue emitir 4 tipos de nota. Uma Maria Denise, nova, perdão, pode falar. se você avançar, você podia voltar, por favor, no corpo da nota ali? É, quando a gente tem uma sociedade pecuária de pessoas físicas, ontem já foi explicado isso, mas eu acho que no momento eu deixei para deixar a minha dúvida para o momento, quando você estiver explicando a emissão da nota. Quando você tem uma sociedade de pessoas físicas, normalmente a nota é emitida em nome de uma dessas pessoas. Então, é fulano de tal e outro, por exemplo. E, na verdade, cada uma dessas duas pessoas físicas, que essa sociedade é composta normalmente por um contrato, é, vai lançar metade do valor daquela nota no seu imposto, tanto de compra tanto de despesa quanto de receita. No caso aí, como que funciona? Em qual momento? Porque agora, como vai ser tudo direto, né? A Receita já vai ter acesso diretamente às notas. Como é que, aonde, qual momento que a gente informa que, apesar daquela nota estar sendo emitida para aquela pessoa com aquele CPF, na verdade, outra pessoa também vai declarar aquela nota e cada uma das duas com a metade do valor, ou X% do valor, dependendo do grau da sociedade, né? Respondendo à sua pergunta, o que acontece é o seguinte: a inscrição estadual, ela tem um produtor que é o software master e existe o segundo produtor que ele fica oculto. Por isso que as inscrições têm e outro no final. Então, como vai ter essa integração do fisco com tudo e agora vai ser mais monitorado, eu penso que o próprio sistema vai ter a inteligência de saber que ali é uma sociedade. E também eu já ouvi um vídeo falando que eles vão exigir que cada produtor rural tenha CNPJ. Está para sair. Então, até o estado de São Paulo já tem. Então, eles devem implantar isso a nível nacional, fazendo com que, nesses casos, ou o próprio produtor, ele vai ter que ter um CNPJ, ele vai ter o CPF e vai ter o CNPJ. Então, vamos supor, se eu sou contador, eu tenho a minha empresa aqui, eu tenho um CNPJ e eu tenho meu CPF. E eu também, por coincidência, eu sou produtor rural. Aí eu vou ter um outro CNPJ para atividade de pecuária. Então, a tendência é eles criarem isso, como uma forma de amarrar essa vinculação. Aí, se isso acontecer, a nota já não vai sair nem mais no CPF, vai sair nesse CNPJ. Então, isso ainda é uma coisa que eu escutei da boca de um fiscal da Receita Federal falando que vai ser instruído isso ainda. Então, se isso não acontecer, mas eu acho que vai, então é a inscrição estadual que carrega essa informação dos dois CPF. Então, o titular, ele vai estar preenchendo, você vai montar o livro caixa dele, ele vai pegar 50%, e o sócio vai fazer da mesma forma. Se por acaso ele cair em malha, ele tem a inscrição que prova, ele tem o contrato e ele vai ter todas as notas fiscais que vão poder comprovar que existe a sociedade e que foi partilhado de acordo com o contrato, percentual pode ser 50%, 70%, o jeito que for a sociedade. Eu Entendi. não sei se eu Obrigado. fui claro. Foi sim, super claro. Tá. Complementando, Pimenta, amanhã, quando a gente for entrar para o livro caixa, a gente vai falar justamente de como fazer essa questão do apontamento de qual é o imóvel rural que está relacionado na nota. E aí, no próprio imóvel rural, tem os campos, né, os dados para a gente poder colocar quem são esses sócios, qual é a participação societária de cada um deles.
Então, nesse caso, a nota emitida geraria uma venda, uma entrada de venda dentro do financeiro do sistema, onde pode ser vinculado o imóvel rural que tem esse condomínio, que tem essa parceria, enfim, qualquer modalidade que for, que não seja exploração individual. E aí, no próprio imóvel, tem as configurações dessa participação societária, que é o que vai depois montar o livro caixa com base nisso. Então, para cada um dos sócios que forem apontados nos imóveis, com a sua participação societária, vai ter ali a divisão do valor total da nota para montar o livro caixa. E a própria inscrição estadual, né, os dois produtores vão usar o mesmo número. E eu acho que no futuro vai sair esse CNPJ para a sociedade, né, porque aí vai ser uma sociedade com dois produtores, vai ter o CNPJ específico daquela sociedade. Ou nem sei se vão criar para cada produtor independente de sociedade, cada um vai ter o seu CNPJ. E aí, se é um produtor que carrega várias fazendas, fazenda em vários municípios, ele certamente ele vai ter aqueles barra 02, 03, 04, que seria a forma de controlar aquele produtor com aquele CNPJ e todos os imóveis que ele possui. E aí isso ele vai carregar no livro caixa de acordo com cada cadastro que ele tem e que ele emitiu as notas e recebeu as compras. Haja sistema. Hoje ninguém faz mais nada na mão, só com a informática. É isso aí. Aqui nas interações com as notas emitidas, a gente vai chegar na etapa de internalizar a nota, que é o que a gente chama de pegar uma nota que foi emitida e incluir ela no controle financeiro. E é justamente nessa parte da inclusão no controle financeiro, que a gente vai ver melhor amanhã, que a gente vai poder fazer esse apontamento de que essa nota pertence a esse imóvel e esse é o imóvel de uma sociedade. Então, nós temos disponíveis a emissão de 4 tipos de notas: nota nova, complementar, de ajuste e de devolução. A nota nova é uma nova nota para qualquer tipo de operação que eu estiver realizando e eu vou preencher os dados dela do zero. As notas complementares e de ajuste, elas vão servir para complementar ou ajustar informações previamente incluídas nas notas já emitidas, sendo que a de ajuste normalmente está mais relacionada a cálculo de impostos e a complementar incluindo alguns complementos. Eu incluí também no material complementar que vai chegar para vocês uma postagem específica falando de quando emitir nota complementar e quando emitir nota de ajuste, mas aqui também é o contador que vai saber orientar quando fazer cada uma dessas alternativas. Qual que é o ponto mais importante aqui? Quando eu estiver emitindo uma nota complementar ou uma nota de ajuste, eu preciso selecionar uma nota previamente emitida no AgroHub. Então, se eu estou complementando uma nota, se eu estou ajustando uma nota emitida no meu nome, né, emitida por mim, essa nota precisa ter sido emitida no AgroHub para a gente conseguir complementar os dados dela. Já a última, né, a quarta, que é a devolução, que registra a devolução parcial ou total de qualquer nota, não precisa ter sido emitida no AgroHub. Então, para emitir uma nota de devolução, a única coisa que eu vou precisar é a chave de acesso da nota que eu estou devolvendo. Então, se eu fiz uma compra e foi emitida uma nota para mim pelo vendedor e eu estou devolvendo parte desses produtos, eu consigo vir aqui e informar a chave de acesso da nota que o vendedor emitiu de venda para eu poder fazer a devolução total ou parcial desses produtos. Então, esses 3 tipos que são diferentes da nota padrão, que é a nova, vão exigir também o preenchimento desses outros dados, né? Que é a nota que está sendo complementada ou ajustada, ou a nota que está sendo devolvida. Em relação à lista de produtos, o produto precisa ter sido cadastrado no tipo correto, né? Que é o tipo de produto fiscal, senão ele não vai aparecer aqui para mim.
e pelo menos um produto é obrigatório. Eu vi É, que, eu queria só dar um alerta aí. Eu vejo, até eu estava discutindo com a pessoa que trabalha comigo aqui, usando o AgroHub para o nosso cliente aqui. Deixa nessa tela onde estava escrito aí, gado bovino para abate. A pessoa tem que ter uma atenção muito grande, que, por exemplo, a hora que cadastra um produto assim, ó, para abate, significa que o cliente, ele é só frigorífico. Então, se ele está vendendo para um outro produtor, ele não deve escrever que é bovino macho para abate, porque o comprador da nota, né, ele não é um frigorífico. Então, precisa ter atenção, se for escolher fazer esse tipo de cadastro, tem que ter muita atenção, porque isso não pode falar que compromete o comprador, mas o destino não é para abate. Tá? Então, é um alerta que eu deixo para todo mundo aí na hora de formatar esse cadastro para evitar isso, porque, vamos supor, se eu pegar uma nota, eu receber uma nota para abate, eu não mexo com abate, eu sou recreador de gado, entendeu? Então, é muito importante uma atenção na hora de fazer esse cadastro para não cair nota, assim, para todo mundo com essa especificação, tá? ótimo ponto, Júlio. Maria, o Oi, Joab estava com. Ele levantou a mão. Joab. Oi, pessoal, boa noite. boa Tudo noite. bom? Acho que passou um pouco do ponto, mas eu queria fazer uma pergunta, que é de uma situação que me ocorreu há poucos dias. A gente trabalha aqui, assiste alguns clientes aqui no Pará, né? No sul do Pará, e tem uma situação que é o seguinte: tem dois clientes que eles têm contabilidades diferentes, mas trabalham no mesmo ramo, tem integração lavoura-pecuária. E as contabilidades são externas, certo? Para um desses clientes, o que que acontece quando a gente vende gado? A gente emite uma nota de venda com o valor de pauta da Secretaria de Fazenda do Estado. Essa nota, esse gado entra no frigorífico com essa nota e o frigorífico emite a nota dele, né? Depois que o gado é pesado, abatido, etc., o frigorífico emite como se fosse uma contranota, né? Dele ali com o valor correto que ele vai pagar. Então, assim, o frigorífico paga pela nota que ele mesmo emite, certo? E a gente faz isso sempre. Aí o que que ocorreu? Uma dessas contabilidades questionou a gente aqui e falou assim: vocês não vão emitir nota de complemento dessa venda? Aí eu falei: uai, nunca fiz isso, né? Nunca precisou de fazer isso. A gente recebe pela nota do frigorífico. Mas aí eu consultei a outra contabilidade. Eu falei, como que você faz o lançamento no livro caixa? Ela falou, não, eu lanço pela nota do frigorífico, eu não lanço pelas notas que vocês emitem. E a outra contabilidade falou, não, isso está totalmente errado. Precisa de lançar pela nota do produtor. E se precisa lançar pela nota do produtor, tem que ter o complemento para o valor bater, como que foi recebido na conta. Aí eu queria perguntar aí se, não sei se foge muito do assunto, mas é uma dúvida bem pertinente aqui, porque é uma situação que está ocorrendo nesse momento aqui com a gente, sabe? Isso é uma situação difícil, porque quando você esbarra num frigorífico que tem como critério de controle interno e contábil emitir só uma nota complementar, seria a melhor situação. Só que acontece que tem alguns frigoríficos que adotam emitir a nota inteira. Ele não está preocupado com a nota de produtor. Ele tem frigorífico que emite a nota de transporte. Ele não deixa nem o produtor emitir a nota de venda do gado. A fazenda gera o GTA, que é uma guia de trânsito animal, e aí o transporte já vai com a nota do frigorífico. Então precisa, eu acho que é um acordo entre as contabilidades, a contabilidade do comprador e do vendedor chegar no meio termo. Então, muitas vezes, para resolver, porque se a gente ficar pegando no pingo do i, o negócio não anda. Então, tem que avaliar e ver qual que é a parte mais funcional. Então, se você esbarrar num frigorífico que faz só a diferença, o complemento,
você registra ele. Mas se você esbarrar num frigorífico, você falar com a Minerva, você não acha um contador da Minerva para responder, para ele justificar por que que ele emite a nota completa. Eu nem sei de cabeça se é completa. Então acaba é assim, porque para o fisco ele precisa ter o controle que o animal saiu. Então vai ter uma nota, o GTA. Chegou lá, e eles escrevem na nota dele o nome da nota do produtor. Então, não pode haver duplicidade. É um critério de registro, de acordo com que cada produtor, né, vai seguir. Então, você adota um critério. Se você, produtor, está fazendo no seu CPF a movimentação e o produtor emite inteira, você despreza a sua nota, mesmo que você emitiu para transportar. E se ela é uma nota mas ela sai como venda, porque a secretaria pede para emitir vendendo. Então, ela foi lá com 15 mil, mas o abate deu 30 e o frigorífico emitiu uma nota de 30. No seu livro caixa, você obedece à nota, guarda essas notas emitidas que você não vai estar escriturando. Se caso o fisco vier questionar, você fala assim, não, tá aqui, ó, a minha nota foi com 10 mil, só que o frigorífico emitiu integral, 30 mil, eu escriturei pelos 30 mil. E aí Isso. segue a vida. A dúvida era nesse ponto mesmo, porque assim, eu acredito que se fosse obrigatório a emissão de uma nota complementar, o próprio frigorífico exigiria isso da minha parte aqui. Falou, ó, você precisa complementar o valor dessa compra que eu fiz de você, né? Eu sou teu cliente, então você tem que complementar esse valor até para eu poder declarar. Mas como no nosso caso aqui, os frigoríficos emitem integral. Eles pegam o Isso é valor que meio. deu. Então, é igual você falou, a gente não consegue falar com o contador do frigorífico, né? Mas Não dá, assim, não dá. para finalizar, do ponto de vista legal, eu posso então declarar apenas com a nota do frigorífico, certo? Sim, é tranquilo, você não tem problema. É a questão que você deve guardar, né, essas notas fiscais emitidas e o frigorífico informa o número da sua nota, que foi Sim. nota de transporte, então você está super documentado, tá? Ó, então, sem problema. Lembrando que no livro Show. caixa vai ter desconto de imposto, você tem que lançar sempre o bruto. Se você lançar o que Sim, sim, caiu na conta bancária, você já tem um problema de omissão de receita. sim. Perfeito, está entendido. Obrigado. Obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Pessoal, passamos pelos dados obrigatórios para a emissão da nota. Agora, os dados que eu vou, os próximos campos aqui, eles não são exigidos pela Secretaria da Fazenda que sejam preenchidos, mas eles podem ser preenchidos para complementar informações e, inclusive, até para algumas boas práticas, né? A data e hora de saída pode ser informada para operações que ainda irão acontecer. Informações complementares. O sistema até já sugere com as últimas informações que foram utilizadas em operações de mesma natureza, mas aqui é interessante pegar orientações com a contabilidade sobre quais dados a incluir nessas informações complementares que vão naquele rodapé da nota. Porque normalmente inclui ali alguns dados sobre isenção de tributos, pode incluir dados a respeito de transporte. Então, assim, é obrigatório incluir para conseguir emitir a nota? Não, mas é recomendado incluir esses dados, ou as informações a respeito de isenção e também de transporte. Aqui também eu deixo um alerta que essas informações, existe diferença de informação quando o cliente é um CPF e ou o cliente é uma pessoa jurídica. Então, muitas vezes, como esse sistema ele é tabelado a deixar quase tudo pronto para facilitar o emissor, quem é o emissor, a pessoa que for disparar a nota, ele tem que estar atento e não deixar aí informação de um CNPJ, tá? A gente acontece, tem que ficar sempre vigiando aqui, é que muitas vezes tá tendo uma venda para o CPF que não tem que falar em Senar, Fundo Rural, porque do frigorífico tem, por exemplo, aí vai essa informação na nota falando de Senar, entendeu? Então, precisa, conforme for parametrizar o mais aberto possível, para que o usuário da nota
não cometa esse furo de estar informando nos dados complementares uma informação que não tem nada a ver com a nota, tá? Eu deixo o alerta aí. Inclusive, uma sugestão de melhoria que o Júlio até já enviou é de a gente melhorar essa questão das informações complementares pré-configuradas. Isso também já está encaminhado, viu, Júlio, para a gente deixar esses dados complementares mais espertos, assim, né, menos configurados automaticamente. Legal. Em relação aos dados do transportador, pessoal, esses aqui também não são exigidos na hora de emitir uma nota, mas de acordo ali com a operação que está sendo realizada, da combina com o cliente, esses dados podem ser informados e, nesse caso, todas as vezes que eu for incluir os dados do transporte, o sistema vai validar os dados desse transportador da mesma forma que valida os dados tanto do emissor quanto do destinatário. Então, eu vou precisar ter os dados completos desse transportador cadastrados, com CPF, CNPJ, endereço completo, porque essa aqui também vira uma pessoa relacionada na nota, com aqui, inclusive, a informação do tipo de frete, né? Se é um frete por terceiro, por exemplo, esse transportador tem que ter algum registro de que ele fez esse transporte no seu próprio controle. Então, esse é um ponto de atenção importante. Caso for informado dor. Eu gostaria só de reforçar, porque esse lado aí do transporte, muitas vezes a própria empresa que é a contratante, né? Então, está escrito aí que não é obrigatório, mas faz parte do fluxo de documentos, né? E até para a contabilidade identificar quem vai pagar o frete, se está escrito na nota, já é uma pista para o contador saber que aquele frete é de responsabilidade ou é de quem está vendendo ou de quem está comprando, sabe? Então, é bem prático. A gente pega grande parte das notas, não vem com essa informação, mas o correto era sempre colocar. Se tem alguém transportando, é necessário colocar, e com essa mudança agora do IBS, que as transportadoras vão ser vigiadas, talvez eles até bloqueiam esse campo para não deixar isso mais assim, disponível para ficar sem preenchimento. Então, vamos aguardar as mudanças que vão vir. Eu acho que pintou mais uma pergunta aqui, que é deixa eu conferir, Maurício Nogueira. Ele está perguntando aqui que o sistema da CEFA anterior incluía o número da GTA nas observações, né? É importante incluir o número da guia de trânsito animal nessas informações complementares? Eu recomendo, é importante colocar sim, porque vocês podem ter alguma fiscalização e é complicado a nota estar sem isso, porque é o vínculo, e muitas vezes tem gente que vende muito gato, igual eu faço contabilidade de um confinador aqui. Sai caminhão quase todo dia. Então, imagina que como é que faz para controlar, para acompanhar isso. E para o fiscal, e principalmente o pessoal do IMA, aqui em Minas é o IMA que faz, ele faz fiscalização na propriedade. E aí, se você emite nota e não põe esse GTA, você provar, explicar que tal operação aconteceu e está fechada o estoque, então é muito importante informar. Ótimo, obrigada pela pergunta. E aí, pessoal, uma excelente dica aqui, que vai fechar com todos os pontos que eu comentei no momento das configurações, de poder gerar uma versão de testes e validar, é sempre que for emitir uma nota, pelo menos uma nota nova, né, que eu nunca emiti dentro dessa natureza ou desse produto, por exemplo, ao invés de eu salvar direto, que já vai emitir a nota, eu clico aqui em pré-visualizar, porque isso vai gerar para mim essa versão da nota que a gente estava olhando durante toda a oficina, que é a nota com todos os dados que eu já preenchi, então ela já vem praticamente completa, mas ela ainda não foi enviada para a Secretaria da Fazenda, por isso que ela vem justamente com esse aviso de que ela não tem valor fiscal. Mas eu consigo salvar, consigo compartilhar com o meu cliente, consigo compartilhar com o meu contador,
para verificar as principais informações, verificar, por exemplo, as informações complementares, antes de emitir a nota. Porque uma vez que eu cliquei em salvar, ela vai ser transmitida e aí eu estou dependendo da resposta da Secretaria da Fazenda. Se eu clicar em pré-visualizar, eu tenho acesso a esse arquivo, consigo compartilhar, validar, se precisar complementar informações, e aí sim transmitir com segurança. Então, clicando em salvar, a nota é enviada para emissão e aí ela vai para a Secretaria da Fazenda, que vai processar os dados e retornar em até 2 minutos. As notas, depois de processadas, têm só 2 status possíveis. Ou ela está vigente, quando ela foi corretamente emitida, ou ela foi rejeitada, quando a Secretaria da Fazenda pegou alguma coisa que não está de acordo com as regras, ela vai rejeitar e, inclusive, vai dar um código dessa rejeição, né, que a gente vai olhar os mais comuns aqui para frente, que vão exigir que a gente volte nas configurações, ajuste o que ficou errado e emita novamente. E lembrando que se o destinatário da nota tiver o e-mail já preenchido, assim que a nota for emitida, ela vai ser automaticamente enviada para esse destinatário. Em relação às interações com as notas existentes, então agora a gente vai entrar para as notas já emitidas ou rejeitadas ou canceladas e falar sobre as possibilidades de interação do sistema com essas notas. Então, eu tenho interações diferentes a depender de cada um dos status. Então, primeiro aqui para as notas rejeitadas, a gente tem só 2 possibilidades, que vão ser visualizar o erro e remover, porque a nota rejeitada aqui ela teve qualquer problema que a Secretaria da Fazenda bloqueou, e aqui o remover é só quando, depois que eu já corrigi, é só para eu tirar da lista, né? Porque isso aqui não tem valor fiscal nenhum. Em relação a verificar o erro, ele vai aparecer dessa forma aqui, e aí aqui eu já consigo ver, por exemplo, que a inscrição estadual do emitente estava inválida. Eu fiz uma emissão de teste, a inscrição estadual era de teste também, a Secretaria da Fazenda me bloqueou, tudo certo. É só limpar aqui para tirar da lista. Já para as notas vigentes, ou seja, as notas corretamente emitidas, a gente tem uma série de possibilidades de interação com elas no sistema. Então, a gente pode, primeiro, abrir os PDFs e os XMLs, eles ficam aqui disponíveis nesse ícone de PDF, nesse ícone de XML. Abre no próprio navegador e eu posso já fazer o download para manter salvo ou enviar para alguém caso deseje. A segunda opção aqui de interação com a nota é o que a gente chama da internalização, que é incluir esta nota no controle financeiro da minha fazenda. Então, vai me dar a opção de gerar compra ou venda de animais ou compra ou venda de produtos a partir dessa nota emitida, com os dados já pré-preenchidos e os arquivos já automaticamente anexados. Então, eu não preciso preencher tudo de novo. Eu venho aqui, fiz aqui uma venda para Cargill, informo que é uma venda de produtos, o produto já é pré-preenchido, a quantidade já é pré-preenchida, o destinatário é pré-preenchido, o valor, então os anexos já estão salvos, tudo fica muito mais automatizado, muito mais seguro, e é aqui que a gente vai depois poder informar que essa nota está vinculada a um imóvel, por exemplo, que é um imóvel de sociedade ou um imóvel de exploração individual, que depois é o que vai compor o nosso livro caixa, que é o que a gente vai fechar amanhã. A quarta interação possível é criar uma cópia. Então, fechei, por exemplo, 3 caminhões com a mesma quantidade de gado, estou mandando para o mesmo destinatário. Eu posso emitir a primeira nota e depois vir aqui e clicar para gerar uma cópia, para gerar a segunda e a terceira mais rapidamente, por exemplo, para facilitar. Essa cópia ela não é automática, não é simplesmente clicar aqui, ela abre o campo da emissão, a tela da emissão com todos os campos já pré-preenchidos. Então, se tiver qualquer diferença, eu posso, por exemplo, colocar a guia de trânsito animal correta nessa segunda nota, emitir. Criar uma cópia, colocar a guia de trânsito animal na terceira nota, emitir.
né? Ele só vai facilitar o preenchimento dos dados e não gerar uma cópia direto. Enviar notas emitidas por e-mail, abre uma telinha aqui para eu informar e-mails para os quais eu quero que a nota seja enviada, caso não seja o e-mail do destinatário e também não sejam os e-mails padrão, que a gente ainda vai conversar. O AgroHub tem uma possibilidade de enviar todas as notas emitidas por e-mail, independente de qual a nota. Então, caso eu queira enviar para uma quarta pessoa, para pessoa não relacionada nesses e-mail padrão, e nem no destinatário eu posso vir aqui. Carta correção, quando eu preciso informar uma correção qualquer para a Secretaria da Fazenda, permitindo corrigir campos não tributários, né? Então, ajustar as observações, ajustar às vezes o endereço do destinatário, eu posso usar aqui a carta correção, ela é enviada diretamente à Secretaria da Fazenda. E por último, o cancelamento, lembrando que por regra da própria Secretaria da Fazenda, eu só posso cancelar em até 24 horas após a emissão da nota. Depois de 24 horas, não cancela mais, e aí outros meios precisam ser utilizados, né? Devolução, ajuste, etc. Passadas 24 horas, não consegue mais fazer o cancelamento. E por último, a gente tem as notas canceladas, então, para aquelas notas que foram emitidas e canceladas dentro do período de 24 horas, eu ainda consigo visualizar o PDF e o XML, porque essas notas seguem tendo valor fiscal, elas só constam como canceladas, mas elas seguem ativas, e eu ainda posso criar uma cópia, caso eu tenha cancelado por algum dado menor errado, quero só conferir e emitir uma nova mais rápido, eu posso criar uma cópia também. Eu ainda consigo baixar arquivos em massa, então caso eu queira criar um arquivo com todos os PDF XML das notas que eu emiti no mês de novembro. Eu posso selecionar todas essas notas aqui e exportar esses arquivos, que todos os PDFs e XMLs de todas as notas que eu selecionei vão ser incluídas em um único arquivo, que é uma pasta, que eu posso compartilhar, por exemplo, com a contabilidade de forma rápida. Por fim, pessoal, a última configuração que a gente tem é a configuração de envio automático de todas as notas por e-mail. Então, o sistema permite que todas as notas emitidas, independentemente de qual é o emissor, qual é o comprador, enfim, qual é a nota que foi emitida, ele permite que elas sejam enviadas automaticamente para até 3 e-mails configurados. Então, assim que ela for emitida, ela vai ser enviada para esses 3 e-mails, e eles são configurados aqui no menu de Fazenda, nas configurações gerais que a gente tem. No controle contábil, então, existe essa seção para informar até 3 e-mails que vão receber sempre todas as notas emitidas na Fazenda. Para que a gente tem indicado a utilização dessa configuração aqui? Para sempre enviar para o produtor responsável, para o gestor das fazendas, sempre enviar uma cópia para o contador ou para o escritório contábil e sempre enviar uma cópia para o controle interno financeiro da fazenda. Então, já serve para sempre estar todo mundo recebendo esses arquivos. E lembrando que eles ficam sempre arquivados dentro do próprio AgroHub, né? O AgroHub faz o armazenamento desses arquivos com segurança também. Eu posso sempre voltar no emissor, encontrar a nota pelo período, destinatário, enfim. Mas quem gosta de receber por e-mail, já prefere também fazer esse contato direto com a contabilidade, pode optar por essa configuração de envio automático. Pessoal, quais são os erros mais comuns que a gente pega na emissão de notas no AgroHub? O 204 talvez seja o mais comum, que é a duplicidade de nota fiscal. Então, às vezes, eu estou tentando emitir uma nota
com a mesma série e número já utilizados. Eu preciso entrar no cadastro do emissor e colocar um número de nota que não tenha sido utilizado. Se o código fiscal da operação estiver incorreto, vai ser preciso revisar configurações de matrizes ou naturezas fiscais. A gente tem muito também inscrição estadual do destinatário ou a inscrição estadual do emitente inválida, e aí eu preciso entrar tanto no cadastro do destinatário quanto do emissor fiscal para verificar o dado que foi informado. E também certificado digital vencido. Se o certificado digital estiver vencido, não vai ser possível emitir a nota. Precisa entrar no cadastro do emissor e atualizar o certificado para um certificado válido. Por fim, pessoal, a gente tem também um relatório, que ele é um relatório de faturamento, que vai consolidar todos os dados de notas emitidas ou canceladas dentro de um período, que ele está disponível em tela, PDF ou planilha, e pode ser utilizado tanto em análises gerenciais quanto em análises contábeis, porque ele traz, inclusive, por exemplo, base de cálculo de impostos, valor total de faturamento. Então, aqui ele vai conseguir consolidar uma série de informações sem que seja necessário fazer isso de forma manual. Este relatório está disponível no controle contábil, nessa seção aqui, faturamento. Eu posso filtrar os dados desse relatório pelo período da emissão, por qual emissor, pela série das notas fiscais, né, quais os números das notas, por fornecedores ou clientes, que são as pessoas relacionadas, qual produto eu vendi, ou pelo status da nota, se a nota está vigente ou cancelada. Lembrando que nota rejeitada não tem valor fiscal, não entra aqui, tá? Aqui constam somente notas vigentes ou canceladas. E aí ele vai trazer aqui os dados detalhados com a base de cálculo aqui do ICMS, os valores, o CST de cada operação, o CFAP, produto. Então, a gente tem dados aqui a respeito tanto do emissor quanto do destinatário, os produtos, os dados fiscais e os totalizadores aqui tanto de tributos quanto dos valores de faturamento. Pessoal, temos perguntas, dúvidas, interações? Alguém quer aproveitar para tirar qualquer dúvida a respeito da emissão de nota no AgroHub? Deixa eu abrir o chat aqui, que não estava aberto para mim. Não? Pessoal, se não tivermos dúvidas, então agradeço a presença de todos. Muito obrigada pela companhia nessa noite. Estamos fechando dentro da nossa previsão de 21 horas e retornamos amanhã, fechando todo esse conteúdo com o livro Caixa Digital do Produtor Rural, que vai conectar desde a emissão de nota, passar para o controle financeiro, até a saída do TXT final, que pode ser utilizado na declaração no final de todos os anos. É isso, pessoal. Muito obrigada, muito boa noite e até amanhã. Sim. Boa Tudo bem noite. com Deus. Vamos.